Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Pessoal, eu recebo muitas perguntas aqui, perguntas frequentes, como essa: é possível recorrer antes da avaliação do pente fino e tirar o auxílio-doença da lista de convocados do INSS? Olha que pergunta, né? São perguntas frequentes aqui. Por exemplo, né, o que é o auxílio-doença? Quais são os requisitos para você obter o auxílio-doença? Como solicitar o auxílio-doença? Qual é o valor do auxílio-doença? Se existe limite de tempo para receber esse benefício? Então nós vamos tratar de todas essas perguntas aqui. Eu vou procurar responder de uma forma bem rápida, tá? E com certeza você que está aí do outro lado também deve estar com alguma dessas dúvidas, então acompanhe o vídeo com atenção. Bom, se é possível você recorrer antes da avaliação do pente fino e tirar o auxílio-doença da lista, nós já vamos falar. Mas em primeiro lugar, o que é o auxílio-doença? É um benefício concedido a segurados que estejam temporariamente incapacitados para o trabalho, com problemas de saúde. Ele tem como objetivo aí ser uma fonte de renda durante esse afastamento, permitindo que o segurado se recupere, né, que ele foque no tratamento. Agora, os requisitos para o auxílio-doença é necessário você cumprir, tais como ter qualidade de segurado, estar contribuindo regularmente para a Previdência quando acontecer o acidente ou a lesão, estar incapacitado há mais de 15 dias, passar pela perícia do INSS que vai avaliar a sua condição de incapacidade laboral e apresentar documentos médicos que comprovem. Como solicitar o auxílio-doença? A solicitação do auxílio-doença pode ser feita de forma online, através do portal Meu INSS, ou presencialmente em uma agência. Para a solicitação será necessário preencher um requerimento, anexar documentos médicos necessários e agendar uma perícia. Agora, qual é o valor? Bom, o valor do auxílio-doença é calculado com base na média das 12 últimas contribuições do segurado. A partir desse cálculo é estabelecido um valor que será durante todo esse período do afastamento. Agora, uma pergunta que eu já respondi, inclusive eu fiz um vídeo completo, né? Se existe um limite de tempo para receber o auxílio-doença? Sim, o auxílio-doença ele tem um tempo de duração. Em caso de incapacidade temporária, é pago durante o período de afastamento, tá? Limitado a um prazo determinado pela perícia, que pode ser prorrogado caso haja necessidade. A prorrogação, que era automática, foi até dia 30 de junho, né? Para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez que não está sabendo, a partir de 1º de agosto agora, mudou a prorrogação automática. Só existem duas hipóteses que você consegue prorrogar hoje o benefício. Se o INSS marcar uma perícia para você, por exemplo, você fez um pedido e ele marcar essa perícia antes de 30 dias, você vai ter que passar por uma perícia presencial, se chama uma prorrogação administrativa. Agora, se o INSS não marcar uma perícia para você dentro do prazo de 30 dias, ultrapassar esse prazo, aí o benefício ele é prorrogado automaticamente, tá? Isso passou a valer desde 1º de agosto agora, tá? Então é bom e importante vocês saberem disso. Em casos, né, o INSS vai realizar pente fino, consiste aí numa avaliação para verificar se o segurado ainda está apto para continuar recebendo o benefício. O INSS convoca os segurados para passarem por perícia médica a fim de fazer essa verificação e se continuam aí com a incapacidade. Essa convocação sempre gera, né, ansiedade, especialmente para aqueles que realmente necessitam para a sua subsistência, porque muitas vezes é a única fonte de renda. Então, quando fala em pente fino, a pessoa já fica preocupado o que pode acontecer. Mesmo aqueles que têm a incapacidade, que está demonstrando tanto fisicamente ou mentalmente, né, algum distúrbio mental, fica preocupado, que nem o caso do BPC. As pessoas que têm deficiência, que recebem o benefício de prestação continuada, que vai participar também desse pente fino, essas pessoas estão preocupadíssimas. E outra, tem muita gente que não tem condições de se dirigir à agência. Está acamado, está numa situação difícil. Para quem não sabe, é possível você fazer uma requisição, um pedido através do portal Meu INSS para que a perícia seja feita em casa, tá? O INSS tem essa responsabilidade. Se eles alegarem, mas não tem transporte, não tem dinheiro, problema deles. Então não faça, não convoque e deixe a pessoa continuar recebendo o benefício. Você tiver dúvida num caso como esse, ou você for injustiçado, o INSS negar esse direito alegando que ele não tem transporte e você faltar na perícia e ele cessa o seu benefício, não tenha dúvida que é a justiça, tá? Você tem que correr para a justiça. É importante destacar que é possível recorrer antes da realização da perícia médica do pente fino e evitar essa exclusão da lista de convocados. Para isso, o segurado precisa ficar atento a prazos e a alguns passos. Primeiramente, é necessário solicitar uma cópia do processo administrativo que contém todas as informações sobre a convocação e os documentos necessários para a avaliação. Essa solicitação ela pode ser feita diretamente no INSS ou através do site, tá? Para obter a cópia desse processo, o segurado deve procurar, que é necessário, um advogado especializado em direito previdenciário. Esse profissional ele vai identificar
as irregularidades, as falhas da convocação e pode entrar com recurso junto ao INSS. Esse recurso administrativo é uma forma de você contestar a convocação para o pente fino, apresentando argumentos e provas que demonstrem que o segurado ainda necessita do auxílio doença. Esse recurso ele tem que ser elaborado de forma adequada para assegurar que todos os documentos e laudos sejam anexados. É importante ressaltar que o recurso administrativo ele também tem prazo para ser protocolado, tá? Por isso é fundamental você fazer o mais rápido possível para que haja uma análise hábil, né, e consideração desse recurso. Após o protocolo, o INSS terá um prazo para analisar e responder ao pedido. Caso o recurso seja negado, é possível recorrer judicialmente entrando com uma ação na Justiça Federal. Em resumo, recorrer antes da avaliação do pente fino e tirar o auxílio doença da lista é o que nós falamos, né? Os prazos é necessário você cumprir, você ter cópia de processos administrativos, tudo isso, tá? Agora, um comentário de um segurado aqui me chamou a atenção. A pessoa está tão cansada às vezes. É pente fino, é requerimento, é análise, é perícia, é atualização de documentação. A pessoa recebo o benefício de incapacidade temporária e estou cansado de passar por revisões. Como posso evitar isso? Quando alguém sofre uma lesão ou adquire uma doença de incapacidade temporária pelo trabalho, é um alívio você contar que tem um benefício temporário oferecido pelo INSS. Mas muitos enfrentam a cansativa burocracia de passar por revisões sequentes de comprovação da necessidade do benefício. Felizmente, existem medidas que podem ser tomadas para evitar essas revisões e os desgastes. O primeiro passo é garantir o requerimento do benefício tenha sido preenchido corretamente. Lembra que eu falo, nada com pressa, pessoal. Uma letra que você errar, uma vírgula no lugar errado, incluindo todas as informações necessárias e documentos comprobatórios. É importante as cópias do documento, como nós falamos, manter sempre atualizado, pois a falta de algum documento pode levar aí a solicitação a uma revisão e pode ser negativa. É fundamental que tenha exames, laudos, tratamentos, chapas, né, de raio-x, ressonância magnética, histórico cirúrgico, receituário médico, tudo é importante. Mesmo os exames antigos, você pode escalonar com as datas até chegar na sua situação atual, né? Com todos os diagnósticos, podem ajudar nesse caso na revisão. Veja bem, nós falamos inclusive se você for obrigado a passar por uma perícia médica, e muita gente tem um médico especialista de convênio que acompanha o caso e está ciente do que está acontecendo com essa pessoa. Você pode solicitar, conversar com esse médico e ele aceitar, você solicitar que ele esteja presente com você no momento da perícia no INSS. Você sabia disso? Só que antes de você fazer isso, você precisa entrar no portal Meu INSS e preencher um requerimento solicitando a presença de um acompanhante no momento da perícia. É difícil o perito aceitar, mas você pode tentar, tá? Cumprir todas as orientações médicas, comparecer regularmente a consultas de acompanhamento e fazer tratamentos recomendados, seja fisioterapia, medicação ou qualquer outra terapia necessária, pode ser solicitado pelo perito. Para evitar revisões futuras, é aconselhável também manter o registro detalhado de todas as atividades realizadas durante o período da incapacidade. Isso pode incluir informações sobre limitações, dificuldades enfrentadas nas atividades diárias ou qualquer outro detalhe relevante. Esses registros podem ser úteis caso haja necessidade de comprovar a continuidade da incapacidade. Importante também que, apesar de todas essas medidas, o INSS tem o direito de revisar periodicamente todos os benefícios de incapacidade, tá? E outros também. No entanto, essas orientações que nós mencionamos, é possível você reduzir consideravelmente a chance de ser surpreendido aí com uma cessação do seu benefício. Por isso é muito importante você estar sempre antenado aqui no canal, ouvindo com atenção o que nós temos para falar. Muitas vezes o vídeo começa e a pessoa pensa que se trata do assunto de alguns vídeos anteriores. Não é, tá? Em casos de dúvida é necessário você ter sempre orientação, conhecimento, porque não é fácil dentro do INSS, pessoal. Eu vivo falando, INSS não é para amadores, tá? Adotar essas medidas vai aliviar o peso dessas revisões. Como eu falei, tem gente que ouve falar em pente fino e já fica desesperado. Focar na recuperação, bem-estar, garantir uma maior tranquilidade para quem necessita do benefício, tudo isso é responsabilidade do INSS. Mas eu lhe pergunto, o INSS faz isso? Ao contrário. A pessoa chega com um problema físico e sai de lá com um distúrbio emocional, porque é tanta pressão. Agora teve um segurado também que me relatou.
Às vezes acho melhor voltar ao trabalho mesmo com a incapacidade. Mas se eu fizer isso e a incapacidade agravar, o INSS pode me aposentar por invalidez? Olha que pergunta interessante, pessoal. A pessoa quer abrir mão, ela não quer mais receber o benefício devido ao quê? Devido a esses problemas que enfrenta dentro do INSS. Aí, por exemplo, ele retorna para o trabalho, só que ele está incapacitado, ele está retornando teimoso. E se essa incapacidade ela tiver um agravamento e ele precisar do INSS? Ele pode, por exemplo, falar, eu estava de auxílio-doença, mas eu resolvi voltar ao trabalho e agora eu preciso ser aposentado por invalidez. O que acontece? É importante notar que forçar o retorno ao trabalho antes do devido prazo pode resultar sim no agravamento de uma condição de saúde. Se isso acontecer, o INSS pode considerar a possibilidade de aposentar por invalidez. Só que a aposentadoria por invalidez tem requisitos, né? Tem que ser devido a uma doença ou uma lesão. Por exemplo, incapacitar você totalmente para a sua função, qualquer outro tipo de função e ser insusceptível de reabilitação. É crucial avaliar cuidadosamente essa condição de saúde e prestar atenção. Você vai retornar ao trabalho com uma incapacidade, doente ou com uma lesão, de repente um esforço físico, de repente o que é essa incapacidade, ela pode realmente te deixar numa situação crítica. Que nós falamos, né? Existem 3 estágios de uma incapacidade: leve, o médio e o grave. Muitas vezes a pessoa tem uma doença, mas é considerada leve ainda. Por quê? Porque ela não demonstra nenhum tipo de incapacidade. E a pessoa pede o benefício no INSS porque tem a doença, mas o INSS ele não avalia a doença. O INSS avalia a incapacidade que essa doença causa. Então, muitas vezes, eu não estou justificando, mas muitas vezes o perito ele nega o benefício exatamente por isso. Porque ele sabe que a pessoa tem a doença, mas a pessoa tem possibilidades de levar a vida normal. Tem muitas pessoas com HIV que trabalham normalmente, tomam remédios, coquetéis. Tem aquelas pessoas que têm problema no rim, né, que faz... Acho que é hemodiálise. As pessoas têm lá X horas para fazer hemodiálise e quando estão fora da hemodiálise estão trabalhando normalmente. Então não é eu que estou falando, é o INSS que vê assim. E eu não estou justificando que o perito está certo. Não, por mim todo mundo tem direito ao benefício. Mas é necessário que você, através do conhecimento, você saiba. Porque você ter a doença não quer dizer que vai te garantir o benefício. E outra coisa que acontece muito, nós estamos numa época que está surgindo doenças novas. Por exemplo, a Covid. A Covid foi uma epidemia, foi uma coisa que nunca se viu na história. E é uma doença que até hoje as pessoas têm, os especialistas, eles têm dificuldade para diagnosticar. Aí a pessoa chega, por exemplo, na frente de um perito do INSS, um clínico geral, ele sabe que é a Covid, ele sabe quais são os sintomas, né, principais da Covid. Mas se tem um agravamento, ele não tem especialização. Aí o que acontece? Ele acha que o que ele sabe, que é superficial, é o suficiente. Aí ele olha para a pessoa, por exemplo, as pessoas que tiveram Covid diz que até a memória nunca mais retorna a ser a mesma. Tem pessoas que têm problema, deu problema, inclusive de memorização. Tem pessoas que têm sequelas terríveis por causa da Covid. Né? Eu já vi aqui muitos vídeos, muitas pessoas falando. E o médico, muitas vezes, esse perito, ele não tem conhecimento disso. E como o conhecimento dele é superficial, ele, não, isso aí não é nada. E ele nega o benefício. Mas a pessoa não tem condições. A pessoa está sem condições nenhuma. Porque, além de tudo, ela está com uma sequela mental, ela pode ficar com uma sequela física, ela pode ter um problema orgânico. Mas como o perito ele desconhece tudo isso, ele diz, não, você não tem capacidade não, você está bom para ir trabalhar. Quer dizer, em vez de ele procurar entender, fazer um exame, não. Ele vai pelo conhecimento limitado que ele tem, porque muitas vezes ele não tem uma especialização. E com isso, em vez de ele conceder o benefício porque ele não sabe, não, ele nega. Para ele é mais fácil. Infelizmente é assim, pessoal. E muita gente acaba se cansando. Porque você corre atrás de documentação, tem que atualizar, não é fácil. Muitas vezes aí você chega num hospital para pegar um atestado, um laudo, o médico vai te passar depois de 1, 2 semanas, um histórico cirúrgico depois de 1 mês. Quer dizer, fica... E a perícia às vezes está marcada e você precisa do documento, quer dizer, emocionalmente você já fica totalmente estressado. E não é por culpa sua. E como o auxílio-doença são períodos curtos, você tem que estar sempre atualizando a documentação. Então tem gente que desiste mesmo, fala, não, eu vou voltar para o trabalho mesmo doente. E isso acontece de monte. Centenas de pessoas fazem isso. Só que está correndo risco por conta própria de ter um agravamento de saúde aí. Se o INSS aceitar, né, a continuidade do auxílio-doença, o que era verificado, e você preencher os requisitos, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, você tem chance. Se não, você vai ter que começar tudo de novo.
Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que essas informações tenham sido importantes, tenham tirado dúvidas e esclarecido. São perguntas que vocês mesmos, pessoas como vocês que estão no INSS, me fazem aqui no canal e eu venho para responder. Tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha esse vídeo com amigo, família, parente, vizinho, conhecido, com alguém que você gosta, que quer bem, que esteja no INSS, não sabe dessas informações. Indique o canal para essa pessoa. Manda essa pessoa fazer uma inscrição aqui no canal, não paga nada, é de graça, explica. O conhecimento aqui é muito valioso para você lidar com situações como essa que nós relatamos aqui no INSS. Se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva para você estar sempre atualizado com os nossos novos conteúdos. Conteúdos de primeira mão que vão te auxiliar. Se você está com algum problema, se aconteceu alguma mudança que você precisa saber no INSS, nós vamos te informar, tá bom? Então fique tranquilo, só se inscreva e ative o sininho. Não paga nada, tá bom? E você, meu amigo e minha amiga, que me acompanham há muito tempo já, né? Sabem como é que funciona o canal, sempre estão me incentivando. Eu agradeço vocês por participarem desse trabalho comigo. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com paz, saúde, alegria, prosperidade, esperança, amor, tudo de bom. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.